Uma salva de palmas. Que nem aquele cara, lembra que ria assim? Ah! Cara, você contou uma piada, ele achava engraçada pra caralho e ria assim. Ah! Era um... Ah! Era uma gargalhada. É. Era assim, isso era a gargalhada... Era o extremo. Pica das galáxias. Ok, vamos lá. Tocou o terceiro sinal. Tá começando mais um Obscênicos. 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 É o nosso podcast de teatro. Eu sou o Gustavo Ottoni. Eu sou o Antônio Gonzalez. E lá dentro na nossa técnica tá o Sérgio D'Amico e o João Pedro D'Amico, produtores junto com a gente desse nosso podcast fantástico. Produção do LRS2, que é aqui onde a gente está gravando o nosso podcast, que você sabe, é feito para quem gosta de teatro, feito para quem gosta dos aspectos de teatro, para quem quer fazer teatro, né? Eu quero fazer teatro, então fica ligado no nosso podcast. E para você também que não gosta de teatro. Porque quem sabe você ouvindo a gente vai se interessar, nossa, o que esses malucos estão falando aí, né? Que coisa é essa? Bom, hoje o Antônio Gonzalez, eu tenho o prazer enorme, nós temos o prazer enorme de receber aqui uma das grandes figuras do teatro Brasileiro contemporâneo, que adentrou pelo nosso salão, o nosso Rafael Souza Ribeiro, nosso querido Rafuda. Rafuda, olha, é um prazer assim gigantesco ter você aqui, né? Você só vem aqui a engrandecer, a laurear o nosso... Prazer meu, obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês para a gente bater um papo. A gente chamou o Rafuda porque a gente vai ter daqui a pouco nossas histórias do histórias do teatro. Dos teatros. História dos teatros. Hoje a gente vai contar a história do Teatro Glaucio Rocha, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O Rafuda, ele vem falar sobre a questão do teatro do Rio de Janeiro, a questão do teatro do negro, a questão do teatro LGBTQI e todos os aspectos que envolvem essa produção que está bastante quente no cenário teatral carioca e acho que no Brasil inteiro, né, Rafuda? Sim, acho que no Brasil inteiro. De uns 5 anos para cá, cada vez mais as pessoas querem contar suas histórias, né? Então essa febre, essa vontade de falar e de ocupar o palco é no Brasil inteiro. Maravilha! Então, olha só, eu acho que já podemos começar com o nosso História dos Teatros. Bom, hoje, como o Gustavo falou aí, nós vamos falar sobre o Teatro Glaucio Rocha, que fica ali na Avenida Rio Branco, e eu me esqueci o número. Olha, eu também não sei o número não, mas é em frente ao edifício Avenida Central, Saiu tá, do galera metrô. do Rio de Janeiro. Saiu do metrô, Exatamente, ali, na Estação Estação Carioca, do atravessa metrô. Rio Branco, que hoje é fácil de Chegou, atravessar vai ali, não ver. tem mais trânsito, entendeu? Tranquilão, você atravessa, vai direto. Vai dar de cara com o Teatro Glaucio Isso. Rocha. O Teatro Glaucio Rocha, ele surgiu num prédio onde funcionava o Cine Parisiense, Sim. que era um cinema que fazia muito sucesso, mas começou a perder público para os cinemas novos que construídos ali na Cinelândia. Odeon, Pathé e outros, ou Pathé, não sei se é Pathé, mas eu sempre falei Cine Pathé, enfim. O Pathé. Exatamente. E como ele ficava mais perto da Presidente Vargas ali, ele ficou longe daqueles cinemas ali que atraíam o grande público, começou a perder importância, ficou abandonado durante um tempo. E aí o Serviço Nacional de Teatro, quer dizer, o movimento teatral carioca... No final dos anos 50, Isso. No final dos anos 50 havia uma demanda do movimento teatral dos atores para ter um espaço público. de teatro que não existia. Não teatro existia. público. Foi o primeiro primeiro teatro federal, público, federal do e Brasil. público do país. Né? Eles aquele prédio tinha 8 chamava-se andares. Teatro Nacional de Comédia. Exatamente. Porque Era um havia grupo. essa companhia subvencionada, inclusive, pelo governo, que tinha essa necessidade de ocupar espaços e de tornar... Havia já, nessa época, uma demanda de popularização do teatro, de formação de público. Então, aqueles atores, Paulo Goulart, estava nessa, Glaucio Rocha... O primeiro elenco, quer dizer, a estreia se deu
1960, exatamente. Com 2 peças de Machado de Assis. Machado de Assis. Não Consultes Médico e Lição de Botânica. Lição de Botânica, eu dirigi Lição de Botânica, né, lá no Museu da Vida. São 2 peças de um ato do Machado de Assis. E também com o Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues. Né? Que eu tive a oportunidade de fazer o Boca de Ouro no Teatro Dulcina, lá nos anos 80 e tal. Então, essas 2 peças são que inauguram a temporada, inauguram o Teatro Nacional de Comédia ainda. Esse era o nome do teatro. Teatro Nacional de Teatro Comédia. Nacional de Comédia. E olha que coisa curiosa, assim, a diferença, né, da importância que teve esse teatro na sua inauguração. Ele contou com a presença do Clóvis Salgado, que era o ministro da Educação e Cultura. Exatamente. Olha na que época. importância. Entendeu? Exatamente. Era o Juscelino Kubitschek, o presidente. O Juscelino Kubitschek foi que dá, em 1958, ele dá a autorização para que o governo comprasse aquele prédio que pertencia ao Banco do Brasil, para que comprasse aquele prédio para funcionar não só no térreo o Teatro Nacional de Comédia, e o prédio inteiro para servir para o SNT, o Serviço Nacional de Teatro. E é, então, inaugurado em 1960, esse teatro, que é o primeiro teatro público do Brasil. Não é? E mais tarde, se não me engano, em 78... Não, 73. 73 ele em virou 73, ele por uma... Não, mentira. 78 mesmo, 1978. No ano em que é criada a profissão de ator. Exatamente. Né? Exatamente nesse ano, por uma iniciativa do Orlando Miranda, que era o presidente do Serviço Nacional de Teatro, ou diretor, não sei como é que se chamava, enfim, mas era o responsável, né, pelo Serviço Nacional de Teatro. Ele faz essa homenagem a Glauci Rocha, que tinha falecido, se não me engano, em 71. Né? E como ela também fazia parte dessa companhia... E era ela estava na primeira montagem, ela junto com na Paulo Goulart, Sebastião Vasconcelos. Exatamente. Ela estava nessas montagens das pecinhas curtas do Machado. Exatamente, exatamente. E uma das alegações era, assim, para mudar o nome do teatro também, era que Teatro Nacional de Comédia era o nome da companhia que ocupava o teatro, não era o nome da sala de espetáculo, né? Então eles... E é engraçado, quer dizer, aí o Orlando Miranda, né, faz esse movimento para mudar o nome do teatro, para se, né, transformar de Teatro Nacional de Comédia para Teatro Glauci Rocha, homenageando essa grande atriz que tinha falecido em 71. E também havia esse movimento do Teatro Nacional de Comédia começou a crescer porque era uma demanda que essa companhia não ficasse só no Rio de Janeiro. Então, foi uma demanda para se construir teatros públicos em todo o Brasil. E ele cita nominalmente as cidades, né, para que essas companhias não ficassem, essa companhia não ficasse restrita ao Rio de Janeiro. Exatamente. Com uma proposta de ramificação, né, desse movimento teatro. Né? Você vê que uma reflexão que está me vindo agora, né? Nós temos demandas que parece que são infinitas. Que não vão terminar nunca, né? Exato. Eu fico vendo, nossa, essa demanda da década de 50 é uma demanda muito, muito atual. Muito atual, até hoje, né? Então, é mais ou menos isso. Mas é uma coisa interessante também, é que era um teatro com 300 lugares, quer dizer, na realidade passou para 256 depois, mas eles começaram a achar um teatro pequeno. Hoje em dia a gente faz em espaço para 15 pessoas, 20 pessoas, às vezes para uma pessoa. E um espaço, não é nem o público, o espaço, né? E eles começaram a pleitear que a companhia fosse para o Teatro João Caetano. E o Teatro Glauci Rocha ficasse apenas como um teatro de pesquisa, onde eles ensaiariam e faziam alguns projetos, mas a companhia seria sediada no João Caetano, que era um teatro grande. Né? Teatro Nacional de Comédia. Comédia precisa de muito público, então precisava de um teatro grande. Né? Eu tenho aqui uma foto, cara, dos primórdios do Teatro Glauci Rocha, ainda como Teatro Nacional de Comédia, quando ainda nem existiam aqueles que chamavam de brise soleil, que é aquela coisa que para amenizar um pouco, né, que construíram depois na fachada. Que tem uma, gente, nós estamos inaugurando o primeiro podcast com descrição visual. Entendeu? Descrição pictórica.
Olha que Audiodescrição. Rafuda, você está presenciando um momento histórico Eu vou fechar os olhos aqui no pra nosso imaginar, obscênico. Exatamente. Igual aos Fecha- ouvintes, eu vou fechar os olhos. Não, eu vou passar a mão na foto, Pra imaginar o que vocês vão descrever. para ver se eu percebo Exatamente. o relevo. Exatamente. Escreve bem que depois eu confiro na foto. Ah, beleza. Então, a fachada é uma coisa muito engraçada, né? Que estava escrito assim, em letras bem grandes, né? Aqui se esquecem as tristezas da vida. Num cartaz ao lado escrito atrações de Paris, Madrid, Londres, Nova York e Buenos Aires, espetáculos brejeiros e maliciosos. Então vocês veem que era um teatro... sim, ainda estava escrito assim, preços de cinema. Exatamente. Né? Quer dizer, na verdade, o teatro devia ser caro, né? Então o cinema... mais barato, o que a gente estava falando, o cinema era barato, né, O Rafa? cinema era barato. Era O muito cinema era barato e era popular. Eram muitos cinemas, a concorrência era muito grande. E nessa região, então, Nessa era região, a região da Só Cinelândia. de ter uma aqui no Rio região de chamada Janeiro. Cinelândia, né? Você Exatamente. imagina. Hoje muito podia cinema. chamar Igrejândia, mas era tudo Farmacialândia. cinema. Farmacialândia. Aliás, eu acho assim, curioso essa história. Como se tem farmácia e igrejas, né? E loja de colchão. Loja de colchão também. loja de Ou tem seja, o muita. brasileiro dorme mal, carente de fé e carente tá precisando de remédio. saúde. Está precisando de Algum remédio. remédio né? antimonotonia, né? Caramba. Então, então, quer dizer, vocês veem que a importância desse teatro no cenário carioca assim, é de extrema importância. Né? Você tinha falado da questão de um texto da Glauci Rocha. Sim. Você Poxa, aí consegue é bastante identificar interessante. aqui? Você está sem muito óculos, eu leio. interessante. Deixa eu ver. Vê onde é que está. Acho que está aqui. Está aqui. Já trabalhou nesse teatro, Rafuda? Já tive com 2 peças no Glauci que você Rocha. fez lá? Eu fiz Isopor e eu fiz... Eu vi isopor, não, mas eu vi isopor Você no viu Planetário. no Planetário, mas a gente fez em 2009, 2008 no Glauci. E em 2007 eu fiz As Três Irmãs, que era a minha peça de formatura De Tchekhov. da UFRJ, que eu migrou. tinha dirigido e que participou de um festival, que era o Rio Cena Contemporânea. E a gente fez lá no Glauci Rocha, que é um teatro incrível. Incrível. Teatro Nós lindo, fizemos lá teatro Cegonha imenso. que Cegonha. Nós fizemos o Mercador de Veneza. Mercador de Veneza. Eu fiz lá uma peça, olha que engraçado. Uma peça que chamava-se A Filha do Presidente. Eu vi. Você viu? Eu vi. Era com o Ari Leite. E pra você ver o nível da peça, começava assim, eu fiz um dos ministros, era uma reunião de um presidente de uma republiqueta sul-americana qualquer, e começava com o Ari Leite, que era o presidente dessa republiqueta, apertando a mão de todos os ministros, dizendo assim, pau na sua bunda, pau na sua bunda, pau na sua bunda. Era um comediante. esse, Ari cara. Leite foi um grande comediante Exatamente. brasileiro, já falecido há alguns anos. Pô, e fizemos o quê? Exatamente, pô. Fizemos O Cegonha Mercador de Cegonha. Veneza foi um barato Mercador fazer. de Veneza. Puta, muito bom. A Comédia dos Erros eu Comédia fiz dos lá Erros. também. Eu cheguei a fazer lá Sherazade, Rainha do Saara, a Geração Trianon, também cheguei a fazer lá. Pô, é isso, exatamente. É Geração Essa peça, Trianon. As Três Irmãs, quando eu fiz lá, o cenário se resumia a 700 quilos de sal grosso no chão. Você tá louco. E Não aí, tinha mal olhada. nós chegamos, não tinha mal olhada, era uma peça protegida. E nós chegamos lá no Glauci Rocha para fazer. E aí a chefe, Dona Conceição na época, a chefe lá, comandava Administradora. Não, você não vai botar sal grosso aqui no meu teatro. Você não vai botar isso aqui. Eu falei, mas Dona Conceição, isso foi no projeto. Eu não tem como fazer sem o sal grosso. A gente botou sal grosso. E aí a única questão que ela botou, falou, tá, vocês venceram. Mas vocês vão cobrir todas as caixas de som, porque eu não quero ferrugem no meu Olha equipamento. só, como era zelosa, né? Ela era zelosa. E era um teatro que tinha passado por uma reforma recente, Que ano foi isso? 2007. 2007. Então ele estava instalando de novo. Assim, um É teatro... porque ele foi tombado em 1994. Sim. Porque também havia um movimento, queriam demolir um pouco antes. Houve um movimento de. É porque a gente essas fez coisas imobiliárias queriam demolir Comédia o dos teatro. Erros e o Mercador de Veneza em 92, 93. 92, 93. E, enfim, houve um movimento, o tombamento, né, para continuar preservar esse espaço cultural. Mas e a Glauci? Cara, é um texto bastante longo, eu vou dar uma resumidinha aqui. Eu achei uma Sim. coisa que eu achei muito interessante bonito aqui, o ó. texto. Se a gente não tem... Mentira. Começando de novo. O ator tem também que ser muito forte psiquicamente,
porque há determinados papéis que afetam a gente. Não sei se vocês viram Exercício. Se a gente não tem um estofo, uma segurança emocional, a gente pode cair, ir a nocaute, sabe? Electra foi uma coisa que mexeu demais comigo. Se a gente não se cuida, se a gente não procura se manter muito bem emocionalmente e psiquicamente, a gente se deteriora como ser humano. É incrível. O Antônio, você sabe que quando eu estava lendo esse texto, me deu vontade de perguntar uma coisa. Você já fez algum personagem que tenha mexido assim, de uma forma pancada assim com você? Cara, ó, eu estou fazendo uma peça, que é a peça do casamento do Albi, com a Eliane Jardine, direção, fazendo um pequeno merchandising, Sim, direção claro. do Guilherme Weber e tal. Agora, março e abril, nós vamos estar no Teatro Poeira. É uma peça sobre um casal falido depois de 30 anos de casamento. Essa foi uma peça assim que, não vou dizer que fiquei derrubado, mas, cara, eu sou casado há 29 anos. A peça, eu estou falando personagem. Pois é, esse personagem. É um cara que tem uma epifania e quer jogar tudo no lixo, achando que os 30 anos de casamento dele... Deu uma... Cara, você pensa. Você pensa. Mas eu nunca tive também, assim, outros personagens assim, mais... Sei. Você já teve? Alguns. Quais? Que mexeram muito comigo, assim, inclusive até alguns eu fiquei até preocupado. O primeiro assim que mexeu muito comigo foi Teteriev de Pequenos Burgueses. Pois é, foi esse que eu imaginei esse agora. me mexeu muito, assim, dá um negócio só de lembrar. Eu estava começando, né, e eu talvez não tivesse um pouco desses mecanismos de autoproteção, né, então é uma coisa, eu mergulhei numa piscina escura, sem boia. Foi uma coisa assim, o personagem é lindo, entendeu? Teve um outro personagem que mexeu muito comigo, assim, né, mas já em 2008, que foi o Quincas Borba, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um personagem também lindo, e ele mexeu muito comigo, assim, ele me tirava... durante o tempo que eu fazia, né, que estava em cartaz, era muito influenciado pelo personagem, muito. É como se o personagem fosse uma coisa que estivesse ali comigo. É uma coisa muito doida, né? Enfim, e alguns outros, mas enfim, isso é um papo Isso já depois. aconteceu com você, Rafuda? Comigo não necessariamente, porque eu não atuei tanto, não tive tanta relação com a... Mas escrever alguma coisa ou dirigir alguma coisa que tenha te mobilizado existem dessa maneira? peças que doem quando a gente escreve, né? Quando a gente tem que escrever sobre determinados temas. mexe, né? Balança. Eu recentemente escrevi uma peça que era chamada Cidadela, que era para eram 4 atrizes negras, contando a história das mulheres na ciência e sobre o saber feminino. Então, obviamente, eu tive que me reconectar com a história das mulheres da minha família, Sim. que eram as referências mais próximas, da minha cidade, da minha infância. E, obviamente, que foram histórias que não eram fáceis, histórias doloridas e que, de certa maneira, precisava, não é uma história apenas de júbilo e glória, é uma história também de dor, de lágrima. Então, quando eu entro em contato com isso, na hora de escrever, é pesado. Escrever sobre histórias que, de certa maneira, você sabe que doeram em alguém ou até em você mesmo, né? Então, na hora, você para, fuma um cigarro, respira, porque vem, na hora de escrever. E aí você sabe que aquilo vai funcionar de alguma maneira, aquilo vai sensibilizar, vai tocar, vai comunicar. Eu acho que hoje a gente passou, né, de um assunto para outro, estava no História dos Teatros, e passamos para o Rafuda, né? Acho que a gente já pode passar aproveitar, ele. quer dizer, já que você estava falando da tua família, tudo, conta um pouquinho. Como é que você começou? Por que você se interessou por teatro? Conta como é que foi essa história. Como é que o teu nascedouro, Rafuda? Como é que foi o primeiro estalo? Onde é que você estava? De onde é que você é? De onde é que você veio? Conta pra gente um pouquinho da sua história. A primeira vez que eu subi num palco, eu me urinei. Meu Deus do céu, sem pinico, sem nada? Isso foi em 1993. Não tinha piniquinho no palco? Não tinha, rapaz. Eu sei que era isso. Eu sou de Volta Redonda. Eu sou de Volta Redonda, uma cidade aqui do interior do Rio. E na escola, já fazia meus textos, comecei a escrever muito cedo. Já com 10 anos eu gostava de fazer jornalzinho de escola e de contar Você histórias. Você escrevia o que nessa época? Deboches. Deboches. Eu escrotizava. Não, porque eu sofria muito bullying. Então então era mais uma vingança, era um deboche. Era uma defesa. O poder da escrita era a minha defesa. Exatamente. Aí eu fazia numa folha de papel ao maço, circulava, passava para a cadeira de trás e aquilo ia passando. Fazendo umas quadrinhas. Gente, isso maravilha. na 4ª série. Já era teatro série. itinerante. Aí na 4ª série eu resolvi escrever um livro
sobre os alunos da escola, da minha turma. Escrevi, minha mãe datilografou, porque eu não sabia ainda datilografar, e passamos no mimeógrafo, e aí era uma história fictícia sobre a galera que viajou. Aí fomos, rodamos o mimeógrafo. No último dia de aula, eu dei um exemplar para cada um da turma e para os professores. Eu perdi o meu exemplar porque choveu um dia. E a Você não tem isso não hoje? Não tenho. Se alguém tiver, ouvindo... Se alguém estiver ouvindo... Professora Zezé, Gleides, que seja dessa época... Ele falou a professora Zezé. Zezé e Gleides, de Volta Redonda. Não, cita o nome de algum aluno, se você lembra? Bruno Marinho. Bruno Marinho, cadê você? Se alguém tiver um exemplar disso, porque eu não tenho. Chamava Na Escola. Na escola. Que maravilha, Rafael. E aí, era isso. Eu gostava muito de ler. E aí, um dia eu resolvi começar a escrever. Eu escrevia durante as aulas e no recreio tinha esse meu amigo Bruno Marinho que corrigia. Falava, não, isso, o editor. Olha, isso não, isso tá, o que aqui está escrito errado. E ali a gente fazia no recreio. Sei. Depois eu voltava e escrevia de novo. E aí, quando foi já na sexta série, 93, que aí que eu descobri o teatro. Descobri que também podia escrever para o teatro. Você já lia teatro? Não lia e não tinha visto, talvez, como é que você descobriu duas peças? Foi uma peça que você viu? Então, um amigo de escola tinha um irmão que queria ser ator, que fazia teatro. E ele falou, meu irmão faz curso de teatro não sei onde. Vamos fazer, a gente recebeu uma incumbência lá, que era para fazer um trabalho de escola, de uma matéria, que era uma aula, não sei se era história ou ensino religioso. Não me lembro agora. Aí eu fazia um trabalho, cartolina, aquela coisa, e esse meu amigo falou, vamos fazer uma peça de teatro? Na verdade, não falou uma peça, vamos fazer um teatro. Vamos fazer um teatro? Em vez de fazer aquela coisa careta, falei, bora. A gente fez, inventou, sem ter nunca feito um curso, sem nunca tendo assistido 2 peças na vida, a gente resolveu fazer uma peça de teatro e foi uma diversão, era história. Imagino. E aí eu escrevi, então a primeira vez que eu fiz teatro, eu já fiz escrevendo. E aí que rolou o pipi, não? E aí esse amigo dirigia e eu era ator. Eu também era ator. Então eu entrava em cena em determinado momento lá para fazer... No que eu subi, era um degrau, eu lembro, uma escada de 3 degraus. Quando eu pisei no final da escada, que eu entrei no palco, eu me mijei inteiro. De calça jeans. Que isso? Era calça jeans, ficou toda manchada, porque eu não sabia, enfim, talvez fosse batismo, né? Foi. Então, estou aí fazendo até hoje. Isso já tem mais de 93 isso. E aí eu comecei a entender que eu queria também escrever e contar histórias daquela maneira, para o teatro. E aquilo me encantou muito e eu continuei fazendo aquilo na escola e estou aí fazendo até hoje. E aí fui entendendo cada vez mais o que era o teatro, porque Volta Redonda era uma cidade que não tinha... Tem teatros em Volta Redonda, né? A gente tem Teatro Gacemes em Volta Redonda. Eu já fiz peça lá no Gacemes. Nós temos o Teatro Gacemes, que foi reformado agora, e tem o Cine 9 de Abril, que também às vezes virava teatro, mas é uma estrutura mais de cinema. Mas não tinha teatro, nem na escola, nem nos... Então, talvez eu tenha visto, durante essa época, 3 peças, 4 em Volta Redonda. E eu comecei a... Falei, não, eu quero continuar fazendo isso. E aí me mudei para o Rio. Veio para continuar a fazer teatro mesmo? Uma vocação vim para assim. sobreviver, na verdade, porque em Volta Redonda Você veio com a cara e eu com a não coragem? ia funcionar muito, não. Eu vim com 17 anos para fazer faculdade de letras. Porque era Você chegou a fazer letras? Cheguei a fazer no Fundão, na UFRJ, porque eu queria fazer um vestibular para alguma coisa relacionada à palavra. Uhum. Então eu não quis fazer para teatro, porque eu falei, não, para ator não, eu não sou muito disso. Vou fazer um vestibular para jornalismo. Mas aí a concorrência era muito alta, eu falei, também vou fazer um para letras, porque letras eu acho que eu passo, não menosprezando o curso, mas é porque tem mais vagas. Sei. E eu falei, letras eu vou bem. E aí, o que eu passei foi letras. Não passei para jornalismo, passei para letras. Vim com 17 anos, morava em Niterói, atravessava a ponte todo dia de manhã para fazer aula de letras. Quantos anos você ficou na faculdade de letras? 8 meses. Período 2. Depois que aprendeu a escrever, então... Pronto. Eu era fascinado por português, por literatura. Eu fiz português... como português leitor, você lê desde ter idade, né? Eu fiz português e literatura, então eu era fascinado por aquilo. Eu adorava fazer análise sintática, morfologia. Sim. Eu gostava disso. Eu sabia fazer, eu era exímio nisso, queria escrever, queria ler. Cheguei na faculdade de letras, fui estudar latim, grego, antigo. Rafael. E aí a aula de português era uma loucura, era a aula de linguística, a história da formação da língua. Eu com 17 anos, doido para fazer análise sintática.
E aí, no mesmo período, nesse intervalo em que eu já estava dentro da UFRJ, eu descobri que tinha um curso de direção teatral. Que tá lá Também até na hoje, UFRJ, né? Na UFRJ. que é um curso que fica na Praia Vermelha, no campus da Praia Vermelha. Letras era no fundão? Letras no fundão. E aí eu descobri que tinha esse curso, que por ignorância eu não conhecia na época do vestibular, do meu primeiro vestibular. Aí eu falei, não, direção teatral eu gosto, porque aí eu não preciso estar em cena, fico por fora, posso controlar, escrever, dirigir, isso me agrada. E a prova de habilidade específica era interessante, era apresentar uma proposta de encenação, falar sobre uns textos E aí eu tranquei a faculdade de letras em outubro. Eu comecei em abril, tranquei em outubro. Comecei no início do ano, tranquei em outubro. Estudei mais um pouquinho, fiz outro vestibular para direção teatral, fiz habilidade específica, passei e entrei lá na faculdade de direção teatral no ano 2000. Você fez direto em 4 anos? Ou Não, teve eu uma? fiz em 6 anos. Fiz em 6 eu anos. terminei em 2006 e colei grau em 2019. Você entendeu, Antônio? Você entendeu essa Foi matemática? difícil fazer essa Você cola. entendeu, Fez JP? aquela cola de arroz, né, de terminei, farinha. eu terminei. O Sérgio D'Amico, ele ligou o computador lá na casa do cachorro, lá no aquário, para ele tentar achar um software para calcular. Pois é, confusão, aquelas coisas, né? Terminei o curso. Parece que o computador lá está sem memória suficiente para Pra fazer essa conta, né? Pois é, só fui colar grau ano passado, em 2019. Que coisa, Rafa, pô. Pois é, terminei Colar o curso em grau é o 2006. quê? A gente colou grau? É, pegar né, o diploma. faculdade? Pegar o diploma. Não, é a nossa formatura, aquele nosso passeio lá. Que oficializa que você ali. concluiu o curso. Sei. Mas por uma questão lá interna da... Porque Ah, quando quer eu- dizer, foi a tua turma, então, que se formou em 2006 que foi Algumas colar? pessoas, porque quando eu entrei na faculdade, quase não existia internet ainda, né? A internet estava começando. E o sistema de notas de matrícula... Ah, quer dizer, foi um problema, não. Pensei Foi um que fosse problema uma de coisa burocracia sua, assim, que você que interna, se não, desinteressou. e eu A coisa fiquei da anos faculdade mesmo. tentando Que resolver louco. aquela burocracia e Caramba. notas que não entravam, aí professor que se transferiu. Aí consegui em 2019, colei grau. Que legal. Bacharel em artes cênicas, direção teatral. Direção teatral. Que é um curso que é incrível, é um Que curso... incrível. Eu me lembro que na faculdade eu fiz isso, eu montei um Albi, montei um Racine, Qual álbum você montou? montei o História do Zoológico. Olha, Sim. eu vi uma montagem na Montei faculdade. Tinha. um Racine, Olha. seja Berenice, de 1670. Eu vou montar um Racine. Ah, que loucura. Cara, que Com doideira, Paula bicho. Valente, fazendo Com a Paulinha Berenice, Valente. a Rainha Morena. Paula que ela Valente é uma seja das suas amada. atrizes É minha parceira de preferidas, vida. né? Paula já são, esse Eu ano, vi- 20 anos fazendo teatro. Eu vi a Helena Perdida, que é um texto do Rafael. Com né? Paula, escrito para Paula Escrito Valente. para Paula, que você dirigiu, você escreveu, e tinha uma coisa, ainda atuava. É. Ele ainda fazia um papel. Veio atuava. Mas aí Fala uma em fraldinha, né? A Fleudine. Dei uma... Pra evitar se mijar. Assim. dessa vez Era muito engraçado, muito cara. pior. Muito Agora engraçado, era uma porque quase nudez. ele entra de avental assim, né? A Helena tinha uma perua, né? É uma peruaça, assim, né? Então, não sei o quê. Fledine! Era... Blandini. Blandini. Mascarada. Não sei o quê. Aí vem Blandini com avental, não sei o quê. Quando o Blandini vira de costas, assim, tá sem calça, parece a bunda. Porque eu não ia fazer eu não ia fazer isso. Mas quando a gente estreou, a Paula estava grávida de 7 meses. Sim. E aí os objetos, eu não conseguia pegar um negócio no chão, com aquela barriga. Ah, por isso que entrou. E aí nos entrou a ensaios Blandini. eu falava assim, não, eu te dou aqui. Aí ela, mas como vai ser na hora? Eu falei, depois a gente pensa. O dramaturgo Aí uma inventa. hora eu falei, Paula, eu vou entrar e te dar as coisas na mão. Aí virou um personagem. Já era citada no texto. Essa coisa do autor, né, Rafa? O autor é aquele cara que ele aproveita tudo, né? Ele aproveita tudo. Tem um episódio que eu passei com o Rafael. Exatamente. O episódio com o Até sei Rafael. qual é. Eu fui fazer o Alienista lá em Além Paraíba. Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. E fomos lá e tal, fizemos um espetáculo lindo, né? Foi tudo bacana. Ficamos numa posada também super interessante, super bacana. E a gente depois queria tomar uma cerveja, né? Depois do espetáculo. Sim. Aí tem um lugar, a gente descobriu um lugar lá que era o lugar que bombava, né? A Praça Yasser Arafat. Praça Caramba! Yasser Arafat. Tem Tem uma estátua de estátua Yasser do Yasser Arafat lá Arafat em na praça. Em Além Paraíba. Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Uma cidade Olha. incrível, incrível. Aí acabamos, não sei o quê. O nosso ônibus era 7 horas da manhã, 8 horas. Por aí. Uma coisa assim, né? Estamos indo lá, tipo, 2. E tinha um ônibus, acho que era às 3, era uma coisa assim. Não, eu acho que era o contrário. O nosso ônibus era às 3 da tarde e tinha um que a gente descobriu que era às 7. Rapaz, exatamente. E aí era um domingo. Era um domingo. Você queria voltar, falou, pô, vamos 4 da manhã?
Ai, cara, foi você que deu a ideia. Foi eu? Foi você que deu a ideia. A gente voltando para a posada, ele falou assim, vamos embora agora? Então, eu Pegar o ônibus das 7? pegando pelo nome das 7, isso era 3 horas da manhã, Isso a aí. gente já cheio de cerveja, né, cara? isso aí. Aí eu fico assim, por que não? Por que não? Tem bar aberto ainda, não, né? E a posada só tinha um funcionário que era a dona, aquela senhora, uma senhora gentilíssima. Que antes da gente sair falou, eu vou deixar encostado o portão e vocês entram, porque eu já vou estar dormindo quando vocês voltarem. Exatamente. Aí deixou. Resultado, nós chegamos lá, entramos, né, sorrateiramente, pegamos as coisas do quarto. E como é que eu ia pagar? Aí o que eu fiz? Deixei um cheque. Como é que a gente vai para a rodoviária? Aí entramos Precisamos de um táxi. na coisa da administração, então, aí começamos a catar no caderninho. Caderneta. Numa caderneta, cara. Achamos o negócio de um táxi, chamamos um táxi e fomos para a rodoviária, tipo 3h30 da manhã. 3 Por horas aí, da manhã, 3 é. horas, 3h30 da manhã. Na rodoviária de Paraíba do Sul, não tinha absolutamente nada aberto. Vivalma, não havia Vivalma. Nada. Eu me lembro do cachorro. Tinha um cachorro. Tinha um cachorro. E eu falei assim, bom, vamos esperar restar. Eu peguei um banco lá, eu dormi, não sei o quê. Aí o ônibus lá, apareceu 7 horas. Não é que essa pessoa aqui não escreve uma peça. Ele escreveu uma peça sobre... Um ano depois. Um ano depois ele escreve uma peça que os caras na rodoviária, um ônibus que não chega. E montou essa peça, eu vi E essa peça. um dos personagens é um cachorro, Pois é, eu ia perguntar. que é o que personagem bacana. mais sábio da peça. Chama Apesar de Tanta Coisa, 2008. Quer dizer, essa coisa, o autor, né, ele tem que ter essa predisposição. As histórias acontecem aí. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente trazer o que a gente vivencia, porque é isso. Você senta para escrever, por mais que você tenha ali um norte, vou escrever sobre tal coisa, vou escrever sobre a solidão, vou escrever sobre não sei o quê, vou fazer uma adaptação de tal... Por mais que você tenha esse norte, se você não revestir aquilo das tuas vivências, você tem que puxar, né, de alguma maneira. Eu estou escrevendo uma peça agora que, como eu escrevi uma cena e falei, tá, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aí voou um morcego. Entrou um morcego no quarto e saiu. Eu falei, tá faltando um morcego. Botei o morcego na cena. O casal tá conversando, tá uma discussão de casal. Eu falo, mas, pô, isso toda peça, essa discussão é meio... A minha tem que ter alguma coisa diferente, né? Maravilha. Aí entrou o morcego, então eles discutem com uma nuvem de morcegos em cima deles. Então... Essa questão da representatividade, da identidade, de fortalecimento das identidades, da identidade do negro, da LGBTQI, enfim, de tudo da galera trans. Você traz isso é uma marca muito forte no teu trabalho. Pelo menos agora você tem trabalhado, feito sucessivos trabalhos, né, nessa linha. O que você tem para falar para a gente um pouco sobre isso? Eu acho que assim, tem a ver com a minha história. Basicamente, tem a ver com a minha origem, né, de uma cidade do interior, de uma família operária, de uma família pobre, de uma família mista, racialmente mista, mas miscigenada, mas com pessoas negras, com pessoas que nunca foram ao teatro. E eu sempre gostei das histórias. Eu gosto das histórias. Um dia a gente faz um podcast só com as histórias da tua família, que são as histórias da minha família, da minha cidade. Isso é uma outra as histórias da minha família, da minha cidade, né? E eu sempre me torno um contador de histórias, né? Porque eu escrevo teatro, eu escrevo cinema, televisão, eu escrevo, mas contando histórias. É isso que eu gosto. Eu gosto de ouvir, mas gosto muito de contar. E eu escrevo, eu conto muitas das vezes escrevendo. Mas acho que isso, quando eu escrevo e sento para escrever, é isso que vem. Inegavelmente eu tenho essa origem, eu tenho essa cara, essa pele, essa história. E então, sou um autor que traz essas vivências, essas narrativas que, de certa maneira, muitos outros escritores também contêm em si, no país inteiro, um país como esse, só que nós não conhecemos, né? Então, eu acho que hoje, acho que muito graças à internet, acho que as mudanças políticas dos últimos 20 anos também, que abriu espaço para que outras vozes também se multiplicassem. Trabalho de inclusão, né? Exato. Passamos por
alguns anos assim bastante inclusivos. Exato, e as pessoas se informaram, estudaram e se empoderaram, para usar o termo que é um pouco da moda, mas é um termo sim pertinente, porque as pessoas realmente viram que as histórias delas importam. Porque durante anos, eu me lembro quando eu era criança e jovem, existia um modelo de história a ser seguido, contado. E isso em todos os sentidos, desde quem contava, quem representava, quem fazia. Eu olhava, por exemplo, para a televisão ou para as peças, isso eu estou falando de 99, e eu falava, eu não vejo ninguém parecido comigo, ou com a minha tia, não me vejo, ou com a minha vizinha, com a dona Hilda. Eu falo, cara, cadê essas pessoas produzindo? E hoje eu acho que o panorama é diferente, o panorama se diversificou e eu acho que ainda tem muito a se transformar. Sem dúvida. Tem muito a se transformar. Mas eu me lembro que na minha faculdade de direção teatral, minha turma era uma turma um pouco mais misturada. Tinha gente de Teresina. Uma universidade pública. É uma universidade pública. Tinha gente de Teresina, de Mato Grosso do Sul, de Fortaleza, gente do interior do Rio, como eu, e algumas poucas pessoas do Rio. Então aquilo já foi uma diferença grande. E nem havia ainda o sistema de cotas. Não, ainda não. A FRJ não experimentou. A UERJ foi a primeira a usar isso e anos depois, né? Eu estou falando do início do século, 2001. Não é o nosso. Não é o de você, mas é isso também, né? 39 anos já estamos velha. Não é isso, mas tem essa vivência. E eu acho que a questão hoje em dia que a gente vê é que os espaços, eu sempre pensava isso, eu preciso dos espaços, eu preciso entrar lá naquela bolha, eu preciso estar em tal teatro, eu preciso dessa pauta, eu preciso do edital. O que hoje, isso há 10, 15 anos atrás, o que hoje eu percebo é que assim, não, eu preciso criar outro espaço. Eu e os meus, e nós que nunca... Não é furar uma bolha, é construir outros espaços, e que não sejam bolhas, para não... Exatamente. Que não sejam bolhas, outros que não sejam espaços. panelas. Bolha, porque existem, de fato, existem, né? Existe uma mentalidade. Então, eu acho que a mudança que eu vejo hoje no panorama é que entendemos que não precisamos ficar reféns a um único método de produção, de realização e também de contação. Né? E são histórias que as pessoas querem conhecer também. Claro. Né? Não necessariamente eu preciso escrever só sobre mim ou sobre o que eu sou, um rapaz de Volta Redonda, 39 anos, negro e militante. Não, eu posso escrever sobre o mundo, mas é um olhar que ainda, impressionantemente, morcego, ainda soa novo. Que você bola. Exato. Mas é impressionante que o olhar, né, dito periférico, das pessoas negras ou pobres, fora do centro, ainda seja impressionante. Né? Porque um país como esse, hoje, de certa maneira, a gente tem mais, eu acho, uma chance forte, porque tem autores de Rio Grande do Norte, tem o Grupo Carmim, lá de Natal, tem a autora a Grace Passou, de Minas Gerais, tem autores no Brasil inteiro, no Acre, agora eu esqueci o nome de uma autora que eu conheci também, que é a Acriana, que conta histórias, ela escreve sobre os seres humanos. Você pensa, criar história sobre a floresta. Não, isso é para além disso. É também sobre a floresta. Sim, né? Porque não está falando especificamente Exato, da floresta. Porque né? você pensa, uma autora do Acre, você acha que a gente vai falar só sobre... Não, por mais que ela fale, ela está falando do mundo. Exatamente. Né? Fale do seu quintal, da sua aldeia e falará sobre o mundo. A frase lá do Shakespeare fala sobre os reis ingleses, uma coisa passada, na Inglaterra, coisa e tal, mas está falando de uma outra coisa. É isso. Né? Eu acho que esse olhar, né, a gente, de certa maneira, vários artistas, grupos, atores, autores, precisa, porque a gente fala muito, né? Tá faltando... e é uma verdade, né? A gente quer ver atores negros, atrizes negras em papéis de destaque. A gente vai ter isso quando a gente tiver autores negros, diretores e diretoras também. Claro. Isso é importante. Em todos os segmentos, produtores, realizadores. Exatamente. Então, a gente precisa que realmente... esses espaços Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quer dizer, eu acho que estamos falando muito assim do ponto de vista assim da produção. Sim. Né? Mas e o negro nas plateias de teatro? Como é que você verifica isso? Como é que está isso? Eu acho que hoje a gente tem um panorama muito diferente. Por quê? Eu quero ir à plateia, eu quero ir ao teatro e quero me ver. Uhum. Quero ouvir, quero sentir que eu sou considerado, que eu estou dentro. Que aquele teatro não é feito só para pessoas abastadas, ou ricas, ou brancas, enfim, como seja.
Eu acho que hoje nós temos um panorama de um teatro produzido e realizado por artistas, produtores, técnicos negros, que contam todas as histórias possíveis, mas que geram e que atraem o público. Tem um amigo, Júnior Dantas, que faz um espetáculo que chama O Pequeno Príncipe Negro. Fez, inclusive, no Teatro Glaucio Rocha, que a gente falou sobre ele agora. E fez várias, faz o Brasil inteiro. E é impressionante, eu acompanho muito pelas redes sociais, mas eu vejo assim, um envolvimento das crianças que vão assistir, das crianças negras, e que se reconhecem num príncipe. Isso é fenomenal. E as mães levam, os pais levam, e vão os avós. Então eu vejo, agora nós tivemos tá no João Caetano, o espetáculo Oboró, Masculinidades Negras. Isso. Então, assim, eu vejo muita gente, eu conheço... Quer dizer, olha o teatro em que está. Exato. Né? Quer dizer, já ampliou, exato, né, a sua assistência. Do Teatro SESI, que é um teatro central para o Teatro João Caetano. Então eu vejo que cada vez mais, à medida que a gente também... Estão ganhando muitos prêmios. Indicações, e é um espetáculo incrível. Quer dizer, está passando por um processo de visibilidade e empoderamento. E eu citei 2 exemplos, mas na verdade existem muitos outros. E não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, e na região Nordeste, na região do Norte também. E não só em relação aos artistas negros, mas aos artistas locais. E eu acho que nós temos cada vez mais, sim, a plateia. Hoje eu vou ao teatro e eu vejo uma plateia mais diversificada. É claro que há espetáculos e espetáculos. E há preço também, e né? há preços e preços também. Mas eu acho que não é nem só a questão do preço, porque é uma questão mesmo do que você da quer temática. Ver. Quem está fazendo? Eu confesso, por exemplo, que eu, pessoalmente, antes de assistir um espetáculo, não é uma censura, mas existem muitas coisas em cartaz. Eu quero ver um espetáculo que eu de certa maneira, sinto que tem ali um pensamento. Vai te acrescentar de inclusão. alguma coisa. Ou que, sim. Sabe, sim. de alguma maneira. Isso me interessa. Eu acho que há públicos para todos os espetáculos, né? Mas eu vejo que quanto mais tem histórias que, de certa maneira, me tocam, ou são narrativas que eu ainda não conheço, porque isso também me interessa, né? Isso faz com que isso eu estou dizendo por mim, mas eu acho que é de uma maneira geral. Acho que o público quer se ver. Claro. O público quer ouvir histórias, né, de pontos de vistas. A gente sempre vê, né? Tipo, tem a patroa e a empregada. A gente quer ver a empregada. Sim, e a patroa em outro. A gente quer inverter um pouco as narrativas tradicionais. E acho que quando os espetáculos promovem isso, né, gera uma aproximação. O espetáculo Contos de Navios Negreiros também, quer dizer, que é um espetáculo que traz, que na verdade reforça a identidade, você reforçando a sua história, né, você... porque se a gente parar para pensar, né, a gente fala muito assim, a história da população negra, que foi escravizada e trazida ao Brasil, ela se perpetuou muito através da oralidade. Quando a gente fala de teatro, eu acho que tem um flerte com a questão da oralidade. Com certeza. Então, eu acho que hoje a gente também reconhecer as histórias negras através do teatro, né, eu acho que isso é importante. Assim, são histórias que durante muito tempo foram silenciadas. Ou guetificadas, né? Ou colocadas em... Hoje eu acho que, de certa maneira, o espaço é mais central. A gente consegue falar, a gente entendeu que tem que realizar e aí tem uma questão. O mercado entendeu também que precisa abrir para essa população. Exatamente. Né? Eu me lembro, quando eu era criança, que eu falava assim, mas não existe sabonete para preto? Preto não usa sabonete porque a propaganda é só branco. Margarina, novela, tudo, né? A gente não via preto. E olha que engraçado, eu só me lembrei de um fato agora, há uns 3, 4 anos atrás, uma propaganda da Boticário com uma família negra. Sim. Que os brancos reagiram, gerou uma puta polêmica, que as pessoas não se reconheciam. O cara falava, mas isso não é pra mim. Ué. Os racistas falaram, não, isso não é uma família. Não é a minha família. Né? Não é a minha família. Né? Da mesma maneira que teve também, acho que uma outra propaganda também, que tinha um beijo. A propaganda Dia dos Namorados era um casal gay e um casal lésbico. Sim. E também fala, não, isso não representa o amor. Mas o mercado é muito mais esperto. O mercado é esperto. Ele é mais esperto. Então, porque estão consumindo. É dinheiro. Entra o dinheiro na parada. Entra o dinheiro na parada. Quer dizer, na verdade... Mas isso é legal. Tem que usar sabonete. Esse processo de inclusão que a gente passou nos anos aí, que a gente passou, na verdade também, quer dizer, aumentou um pouco, né, o poder de consumir, entendeu?
do público LGBTQI, sabe, dos negros, entendeu? Aí o mercado, o que acontece? Tem consumidor ali. Claro. Né? Aí vai, claro. E vai. Aí essa questão também, Rafuda, que eu acho que é importante falar também, você fez uma peça que foi bastante impactante, que foi Gisberta. Só uma coisa assim, você falou LGBTQI. Eu acho que, assim como eu, deve ter muita gente que... Eu queria entender essa sigla, esse... Sim. QI, esse QI... A gente está falando do Enem. Queer. Das questões de gênero, que é o... Sim, não, isso eu entendo, mas é o QI que eu não entendi. Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros. Isso. E esse LGBT, queer. E o ID intersexo. Que são pessoas que, de certa maneira, biologicamente... Ainda tem um maisinho depois. Ainda tem um mais em alguns países, né? Porque isso muda de país para país. Sei. Ainda tem países que tem o A, LGBTQIA+, que são os agêneros, as pessoas que não se identificam. Você falou, certo. Existem os não binários também em alguns países. Então, a gente aqui não no Brasil... binários é o quê? Os não binários são quase parecidos com os agêneros. São pessoas que... Não é nem masculino nem feminino. Ou que juntam, ou que transitam entre os dois. Mas o A seria de negação? Bom, você está falando... Mas, enfim, e o mais que, de certa maneira, engloba todas essas outras e outras coisas variações. Na verdade, uma atualização daquela sigla dos anos 80, GLS. Ainda tem muito tio que fala, né? O GLS. Hoje a gente tem LGBTQI+. Mas então, só voltando, não foi importante você ter falado isso. Eu bastante importante. Que muita gente também... Então, dentro dessa seara, né, vamos dizer assim, você tem essa peça que foi bastante contundente e que foi um dos maiores sucessos, né, recente da temporada teatral brasileira, né, que é o Gisberta, né, interpretado pelo Luiz Lobianco, que você escreveu e dirigido pelo Carreira, né, Sérgio? Sérgio Carreira. Renato Carreira. Sérgio Carreira é outro. Renato Carreira. Perdão aí, Renato. Então, quer dizer, como é que foi essa história da Gisberta? Conta pra gente, como é que chegou, como é que você, como autor, chegou nessa história, e conta um pouco essa história desse processo, não só de você escrever, como também de toda essa trajetória dessa peça de grande sucesso e tão importante nesse cenário atual nosso. A Gisberta foi um trabalho que foi muito importante fazer, e eu tenho uma memória... É um espetáculo que está até hoje vivo na minha memória, assim, forte. A Gisberta foi uma transexual brasileira que morou em Portugal durante 25 anos e fez muito sucesso morando na cidade do Porto e entrou numa espiral de decadência, perdeu os empregos. O que ela fazia? Ela era cantora, trabalhava na noite como cantora, dubladora. Em algum momento da vida dela, ela ficou doente, contraiu o HIV, e a partir dali se tornou uma dependente de heroína, e ela sai de uma vida de glamour da noite para ir morar num edifício abandonado, um prédio em construção, uma construção parada, na cidade do Porto, morando numa barraca de lona. E a Gisberta, nessa barraca de lona, ela conhece uns adolescentes, isso foi em 2006, uns adolescentes que eram de uma instituição católica que cuidava de menores órfãos ou delinquentes, não sei o quê, mas esses menores tinham trânsito, eles iam para esse prédio e tiveram ali alguma relação. E o que aconteceu é que a Gisberta foi torturada durante 7 dias e assassinada por esses 14 adolescentes. E é uma história que é muito conhecida no Porto, na cidade do Porto. É uma história pouco conhecida no Brasil, na verdade, e ela é de São Paulo. E tem uma música que se chama Balada de Gisberta, que a Maria Bethânia canta, que é uma composição do Pedro Abrunhosa, um compositor português, que conta a história de Gisberta. E o Luiz Lobianco ouviu a música, quis entender do que se trata, descobriu a história de Gisberta, resolveu fazer um espetáculo para contar essa história, porque essa história ainda não tinha sido contada aqui no Brasil. E ele me convidou para escrever o texto. Nós fizemos uma pesquisa de 5 meses, entramos em contato com a família da Gisberta, que ainda mora em São Paulo, com pessoas que conviveram com ela em Portugal, fãs e colegas e outras artistas da época, jornalistas de Portugal.
E falamos, temos que contar essa história precisa ser conhecida, porque a gente precisa falar sobre tolerância e a gente precisa falar sobre essa mulher que viveu, que era uma brasileira e que, em Portugal, ela é uma referência. A partir do assassinato dela, as leis de Portugal todas se transformaram para proteger a população trans, e principalmente as imigrantes. Então, a gente falou, precisa contar essa história no Brasil. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. E é o país que mais consome pornografia envolvendo transexuais. É um país contraditório. Muito contraditório. Né? Um país que a gente sabe muito bem o que é. Eu estou tentando ainda entender. Falamos, vamos falar sobre Gisberta, vamos. Começamos a desenvolver a pesquisa, levantamos um material imenso e falei, vamos contar essa história. Mas vamos contar a história pelo ponto de vista que a gente está aprendendo, pelas pessoas que conviveram com ela. Então a gente não vai falar, não é a Gisberta. Ela não aparece. Ela não aparece. Nós falamos, vamos falar sobre a ausência, é uma peça sobre a saudade. E o Luiz Lobianco, ele faz, durante a estrutura do texto, ele conta sobre a vida da Gisberta pela voz de vários outros personagens. E era isso, era uma peça para a gente falar sobre gênero, sobre violência, mas sobre tolerância, sobre aceitação, para a gente, né, não tem que repetir isso. E a peça ficou 1 ano em cartaz aqui no Rio, fizemos Brasília, fizemos outras cidades. São Paulo também fez? São Paulo não chegamos a fazer, ainda. Por favor. E fizemos até que 1 ano depois estreamos lá em Belo Horizonte. Vocês foram a Portugal também? Fomos a Portugal, fizemos no Porto, com a presença de amigas da Gisberta. Que coisa impactante. Fãs da Gisberta. Foi uma loucura, né? E que estavam, esperaram no final e nossa, é isso, é a história dela. É ela, muito obrigado. Eu pude lembrar de tudo e foi muito emocionante. E jovens também que só ouvem falar a história da Gisberta e que foram assistir a peça porque queriam saber que história era essa. Porque quer dizer, tem uma epifania dessa, né, de fazer incrível. esse Portugal. E fizemos em Lisboa também. Em Lisboa também. Em Lisboa também. E em BH? O que em aconteceu? BH foi um movimento importante que surgiu de contrariedade à peça. É um movimento liderado por como é o nome da associação? Transveste, uma associação de lá, que questionou o fato de um espetáculo sobre a temática trans, com uma personagem que é um ícone transexual, não ser realizado por um artista trans, sendo já o Luiz Lobianco um ator cisgênero. Essa era uma das questões. A outra questão é por que não há pessoas trans na equipe? Né? Não há nenhum artista ou técnico trans nessa equipe. E a terceira questão que era colocada é por que nós, transexuais, também não estamos no palco do CCBB. E precisa um artista cisgênero para contar a nossa história. Tinha um enfrentamento aí institucional também. Exato. E era um mês da visibilidade trans, janeiro. Janeiro é o mês da visibilidade trans. Aliás, agora dia 29 de janeiro, se não me engano, é o dia que se celebra a visibilidade trans. Aniversário do meu pai, quem diria. E aí, essa questão toda foi levantada, isso foi acalorado, ganhou a internet e virou um debate acalorado sobre o direito de fazer ou não fazer. Pode um ator fazer o que ele quiser? Essa era uma das questões. Muita gente acha que sim, muita gente acha que não. No caso, elas ali estavam achando que não. Que não. O ator não tem direito. Elas, inclusive, chamaram... o termo usado foi de transfake, né? Como mais ou menos uma comparação com a ideia do blackface, que era aquela técnica americana dos anos 50, atores brancos pintavam o rosto de tinta preta para interpretar. Que nós tivemos até no Brasil, né? Novela. Sérgio Cardoso fez a Cabana do Pai Tomás, com o rosto pintado. Mas pode o ator fazer tudo? Ao mesmo tempo, por que nós não podemos estar em cena? Então foi um debate que, de certa maneira, foi acalorado, foi tenso. Eu sempre busquei dialogar e contemporizar, porque eu entendo que o espaço, o artista trans ou o técnico, ele também quer trabalhar, ele quer ocupar esses espaços. Ao mesmo tempo, nós artistas, esse gênero, também queremos contar histórias. A história da Gisberta estava, desde o falecimento dela, sem ser contada. E se vocês não tomam essa iniciativa, ela não seria contada Não teria sido hoje. contada se não fossem vocês. Não teria sido contada. E acho que, ao mesmo tempo, também não teria suscitado a discussão que foi levantada. Essa sua visão é uma visão bastante interessante e otimista
né? Que apesar de foi uma coisa muito traumática, né? Ao mesmo tempo traumática, né? Sim. Mas eu gosto dessa sua visão, que você transforma essa coisa traumática e você vê a importância dela. Sim. Né? Dela ter acontecido. Sim, eu defendo que o artista, o ator, ele tem o direito de contar a história. A gente não pode pensar em censura. A gente não pode achar que existem lugares inacessíveis ou que a gente não pode tocar. O artista precisa avançar. A arte faz o mundo avançar. Não pode parar. Exato. A arte e a ciência. Não vai parar. Né? São duas coisas que não podem encontrar barreiras. O pensamento. Porque senão a gente dança. Exato. Né? Exato. E a gente está constantemente ameaçado disso. Então a gente não pode parar. Agora, eu entendo também que a gente precisa avançar na direção de incluir pessoas. Eu acho que, por exemplo, no caso, como teve muita briga, muita polêmica, muita discussão, mas, pensando, né, racionalmente, as pessoas trans têm expectativa de vida média de 35 anos. Olha só. Então elas têm urgência. Por isso elas gritam. Mas isso é devido ao quê? À violência. A violência. À transfobia. Ele acabou de falar que é o país que mais mata. Exato. Mas é isso. Elas têm expectativa de vida de 35 anos. Não é uma coisa de saúde, não é uma questão... Quer dizer, não é uma questão de violência. É de violência. Porque elas não conseguem vagas no mercado de trabalho, não conseguem estudar. Os meios de sobrevivência. As famílias não aceitam. Pois é, você falou da família da Gisberta. Qual foi a reação? Como é que a família lidava com a Gisberta? A família, né? A gente basicamente conheceu as irmãs da Gisberta. Ela tinha 3 irmãs que moram lá em São Paulo e que nos receberam com todas as fotos, cartas, postais que a Gisberta enviou durante esse tempo. Então tinha um reconhecimento a ela, tinha. Né? Aqui no Rio, aí em São Paulo, falou-se sobre isso, lugar de representação. Eu quero contar a minha história. Da mesma maneira que eu, artista negro, quero que ver as histórias dos negros contadas pelos negros também. Você da sua amiga trans também, que você fez um trabalho com ela e ela acabou sendo inserida. Exato. Como é que é o nome dela? Naomi Savage, que é uma amiga minha, que é produtora. Alô, ela acabou de produzir o festival, inclusive o Festival Transarte. Foi a produtora executiva do Festival Transarte, que foi feito agora em dezembro, lá na Lapa, que tinha artistas de diferentes linhas. A tua peça participou. Você teve uma peça lá, participou da Cidadela. Eu vi lá na Companhia dos Atores. Quer dizer, essa também é um outro trabalho que você fez, quer dizer, na verdade, com essa... Que Cidadela é protagonizado por uma atriz trans. É uma atriz trans e negra. Exato. É um elenco de 4 atrizes negras e uma delas é uma atriz trans. Que falando sobre uma questão científica, sobre uma questão de saúde, de ciência sobre saber, e tal. Que é incrível. Sobre poder. São mulheres que... Eu fui lá e vi, foi muito interessante. Que resolvem a vida delas, né? Foi lindo, lindo demais. E é um espetáculo que participou lá. Mas a peça foi a abertura do festival, não foi a abertura? Foi a peça de abertura do Festival Transarte, foi. E é um espetáculo que é em cartaz lá no Museu da Vida, da Fiocruz, né? E que vai ficar provavelmente até o ano que vem também. Quer dizer, ano que vem. 2020 agora, né? Estou adaptando. Mas é um espetáculo que ainda vai ter uma história longa aí, por 2020. E a Naomi Savage, que foi a produtora desse festival, ela me disse um dia que ela só faz teatro hoje, trabalha com isso, por causa de Gisberta. Porque, devido a toda a discussão de falta da ausência de pessoas trans no mercado da cultura e da arte, um dia uma produção chamou ela para trabalhar, fazer assistência de produção. E ela começou. Aí uma outra peça chamou, outra chamou. E um dia, a gente trabalhando juntos numa outra peça agora também, chamada Homem Feito, que ela fez a produção, a gente foi jantar e ela falou, eu só faço teatro por causa de Gisberta. Que lindo. Então, de certa maneira, né, por mais que tenha doído e machucado e sido e a coisa ainda para reverberou de uma forma e continua reverberando. Continua. E eu acho que o caminho é o diálogo. O caminho é o diálogo e é a abertura de novos espaços. E acho que isso compete muito, sim, a nós, artistas cisgêneros. Sim. Né? Eu acho que compete a nós. Por que não chamar a Naomi para fazer a produção? Sim. Eu queria voltar um pouquinho, ligar um pouco o tema sobre a representatividade, que me lembrei agora do Laurentino Gomes, que escreve muito sobre a escravidão. Está escrevendo, tem 2 ou 3 agora livros. É o primeiro, exatamente. Ele vai sair o segundo. Exatamente. Ele é branco. Sim. Né?
Quer dizer, qual o impedimento que um autor branco possa vir a falar? Claro que acho que, de repente, ele está abrindo uma porta para se estudar com outro olhar sobre todo esse processo doloroso que foi a escravidão aqui no Brasil, né? Mas, cara, é um cara branco que está olhando com um olhar bastante crítico, né? E ele diz em entrevista, mas ele próprio disse em entrevista que antes de escrever e de produzir, ele também precisou, ele conversou, e ele foi conversar com outros escritores, historiadores negros. Você acha que eu posso? Eu acho que, é claro que ele pode, mas eu acho que esse cuidado, essa percepção, essa sensibilidade de, será que não é você que tem que contar a sua história? Eu acho que não, também, nós podemos... É o diálogo. Exato, é o diálogo. Exatamente. É o diálogo. É conversar. Eu acho que essa percepção, ela faz a diferença, sabe? Sensibilidade. Né? Exato. Sim. Acho que isso é importante. Acho que porque, de certa maneira, né, isso agora ampliando um pouco a discussão, o poder de narrativa está há 500 anos na mão de um mesmo grupo. Exatamente. Que grupo é esse? Um grupo de elite, um grupo que estuda, um grupo que é branco, um grupo que é homem, um grupo que é hétero, um grupo que é cisgênero, um grupo que é cristão. Um grupo que tem poder. Um grupo que tem poder aquisitivo, político, econômico. O poder de narrativa, isso e todas as narrativas, não digo nem só nas artes, está na mão desse grupo. O homem branco contou a história da escravidão. Né? O homem o homem reacionário contou a história da ditadura, do golpe, que ele chama de revolução. O homem hétero vai contar a história, entendeu? Da sexualidade. Do movimento O homem sexualidade dos gays. O homem começou a estudar o corpo da mulher. O Exatamente, homem criou o termo histeria. Exatamente. Né? O homem diz que a mulher não pode abortar. Exatamente. Né? O hétero diz que o gay não pode casar. Então, esse grupo tem essa narrativa na mão há muitos anos. Exatamente. Então, de certa maneira, às vezes até por essa questão, as pessoas que representam ou que espelham esse grupo acham que elas podem tudo. Está naturalizado. Né? Elas podem. Então, elas vão de sola. E hoje em dia, de certa maneira, e acho que tem a ver com a internet, tem a ver com a informação, com a conexão entre as pessoas, a gente fala, não, o que foram que, de certa maneira, esse grupo de artistas trans fez em BH. Não. É óbvio que a gente não quer ouvir o não, a gente quer fazer. Mas quando elas dizem não, também compete a nós, vamos ouvir. Exatamente. Vamos ouvir. Ouvir é importante. Vamos silenciar e ouvi-las. Não existe diálogo. Eu não preciso concordar. Escuta. Eu não preciso concordar. Mas ouvir, pelo menos. Eu quero continuar fazendo a minha peça. Sim. Só que isso, eu quero que ela faça dela também. Exatamente. Eu não concordo com 90% do que foi taxado, do que Gisberta foi chamada. Muito se criou e muito se falou sem assistirem à peça também. Muito se falou sobre o Luiz por outros projetos que ele já fez. Mas eu acho que o diálogo, quando ele existiu ou quando ele existe, né, ele é um lugar não de apaziguação, mas é um lugar de colocar as pessoas num lugar diferente um pouco. De evolução. Né? Isso é legal. Eu ia falar de desenvolvimento, mas evolução é melhor. Isso é importante. Então, assim... E para que é isso? Porque existem outros grupos que têm suas histórias, outras narrativas. Né? Existem as narrativas. Eu fui recentemente em Caxias e eu descobri um grupo de teatro que é só de empregadas domésticas. Olha que maravilha. Elas escrevem as próprias histórias, elas interpretam e elas dirigem e fazem a música. É uma narrativa que a gente não conhece. Não conhece. Né? E Ou são conhece outras por narrativas. uma perspectiva muito estreita. Mas assim, não, mas a delas não. A gente conhece de olhando, De um do olhar lugar de patrão. Se você Exatamente. nunca foi empregado doméstica, você não conhece. Eu sei, exatamente. É só elas que conhecem. Só elas que conhecem. É só elas que conhecem. Por Olhar isso de cima pra teve baixo, aquele né? filme Que Horas Ela Volta, Sim. Isso. anos atrás. É um filme que coloca a perspectiva da empregada, por exemplo. Domésticas. Você viu esse filme? Domésticas, que é maravilhoso. domésticas. Fernando Meirelles. E aí, quando muda, né, essa perspectiva, a gente... estranha. Né? Eu fico vendo... A gente tem hoje, por exemplo, na televisão, que é um lugar que espelha muito disso, reproduz muito. A gente está falando de teatro, mas a gente tem isso. Artistas negros que estão na televisão e que as pessoas não aceitam. Tem dificuldade. Tem dificuldade. Né? Tem uma puta dificuldade. Fazendo o papel da rica... Não, mas não Da existe. bonita. Da mocinha da história, né? Do herói. Então, assim, a gente tem isso. E o teatro também é um lugar que isso se reproduz, mas também é um lugar responsável por mudar isso. Exatamente. É aqui, né? O teatro, a gente está junto. Você está ao vivo enquanto eu estou ao vivo ali. Você pode me vaiar na hora. Você pode falar, não,
Você pode me mandar calar a boca, eu posso desmaiar, eu posso reagir. Você O pode teatro entrar é um no palco lugar... fazer xixi na calça, né? Exato, como aconteceu comigo. Não, e não tem, num certo sentido, assim, não tem mentira, cara, porque eu tô aqui e você tá aí. Isso. Entendeu? Não tem nada entre a gente, não tem efeito. Não Cara, tem. são dois seres humanos que estão ali, frente a frente. Isso, o relógio está passando para mim exatamente, igual está passando para você. Exatamente. Isso é do caralho. O teatro isso é muito bom. potente. Eu acho que é isso. Gisberta, de certa maneira, reacendeu esse lugar, de me fazer perceber que o teatro é um campo político, sim. Exatamente. Ainda. Ele é, E vai ser ele é o sempre, lugar muito, do trânsito, da troca, do questionamento, das vozes, da multiplicidade, da riqueza, de pluralidade, mais que riqueza, né? Pluralidade é o teatro. É mais legal essa palavra do que riqueza. É muito mais legal, é plural, né? Exatamente. É um lugar para todos. Contempla todas as facetas, né? Todos os lugares, é isso. todos os ângulos. Citando Chekhov, né? Perturbar o presente para arquitetar o futuro. Exatamente, né? Se a gente pensar que o teatro negro vem se organizando desde o início do século, né, que se fomentou ainda mais ali a partir da década de 40, 50, temos o teatro experimental do negro, temos aí grandes precursores e batalhadores. A gente tem uma história bastante Exato. importante nesse sentido. E que a plateia negra vai assistir, porque é isso, você se sente representada, mas a plateia também branca também precisa estar ali, precisa ouvir. A gente está falando de diálogo, lógico, é isso também, né? Então, assim, eu não tenho um temor de que a gente fale só para os iguais, mas ainda precisa haver esse espaço de empatia mesmo, de mudar esse ponto de vista, né? Porque, mas é uma peça só sobre, né, o Contos Negreiros. Mas isso não é minha... Não me atinge. Não me pertence. Claro que te atinge, Claro. como não? Né, de certa maneira, e ao mesmo tempo é isso, quando a gente vê lá um Chekhov, né? Mas o Chekhov não tem, né? Não tem personagem negro no Chekhov. Não né? tem. Moscou, Rússia, não tem. Fizeram um Chekhov agora em Londres, uma adaptação de As Três Irmãs, se passa na Nigéria, na Guerra Civil de 1970. Três Irmãs, que Moscou é a paz. E como, então, de certa maneira, a gente também repensar o teatro historicamente branco para poder falar sobre questões que são universais. Questões universais, nesse sentido, quer dizer, você não pode ter um Cristo negro, Sim. um Cristo trans, exato. entendeu? Essa confusão toda que bota um Cristo gay, entendeu? Por quê? Por que não? Entendeu? Quem diz que vamos supor, que essa entidade tem aquela forma, ainda mais sendo uma entidade religiosa, entendeu? Que prega a inclusão, que prega uma série de coisas, né? Porque na verdade é isso, porque é uma dominação secular, entendeu? De um padrão, de um padrão, né? milenar e que a gente só vai quebrar, quer dizer, quando quebrar essa bolha e tiver esse diálogo. Agora, esse diálogo também, eu acho, exatamente por passar por um período de extrema segregação muito grande, temporalmente muito grande e muito forte, eu acho que esse lado ele tem que vir com uma certa agressividade também. Tem que vir com uma certa agressividade para se reafirmar, senão não reafirma. Entendeu? Senão não conquista esse terreno. Conquistar terreno é um termo assim, um pouco belicoso, né, que leva a isso. Mas é isso mesmo, de uma certa forma Você precisa entendeu? ser A gente, estão morrendo os trans, entendeu? Estão matando, que se mais mata são os negros, que mais morrem na guerra urbana, negros, entendeu? No Rio de Janeiro. Então, na verdade, essa reação ela tem que vir na mesma potência. Ela tem que ter essa mesma potência, É uma que senão reação é uma reação reação, mesmo. entendeu? Senão não solidifica. E uma das reações a isso é ocupar os palcos. Exatamente. É ocupar os livros, Exatamente. é escrever, é ocupar os sites, os blogs, os caralho a quatro que existirem, para essas histórias estarem ali. O nosso Obscênico está aberto para essa discussão, para esse diálogo, como o Rafa colocou muito bem, né? A gente já está com mais de 1 hora de podcast, né? Estamos com 1h20, sei lá, quase. E, cara... Não, mas é uma temática... É uma temática super importante. Ainda tem um grande contador bicho. de histórias aqui, quer dier, aí a coisa, cara, daqui a pouco, semana que vem, está aqui ainda falando. O Serginho já dormiu, o JP já está babando diante da câmera, entendeu? Ele vai estar de
de cabelo branco no final do programa. Olha lá, já, porra. O JP só tem 20 e poucos anos. Então a barba já cresceu. Então, quer dizer, a gente daqui a pouco vai terminar, né, com o nosso Minhoca na Cabeça, mas antes eu só queria falar uma coisa para você, Rafa. Aliás, duas coisas. Primeiro, que é um prazer enorme receber você aqui. Você é um amigo de longa data, que eu admiro pra cacete, cara. Tenho uma admiração inconteste por você e adoro a tua amizade, que é uma coisa, né, assim que, pô... Assim, é um cara que eu ganhei assim, pra minha vida. Assim, não vai chorar, não. Com isso. Mas aí eu queria saber, antes do nosso Minhoca na Cabeça, eu só queria, assim como a gente sempre termina, né? O que mais você quer falar? Que você quer falar alguma coisa? Duas coisas. Você quer falar alguma coisa para terminar? Quero agradecer muito o fato de poder estar aqui falando sobre o teatro, que é a minha paixão, sobre escrever, sobre as palavras, sobre a arte. E dizer isso, assim, terminar dizendo, tipo, não podemos viver sem a arte. Não podemos deixar o silêncio e a treva silenciar o nosso ofício, acabar com o nosso ofício. Nós precisamos gritar. O artista e o técnico, que, né, a gente falando de camareiros, dos técnicos de áudio, de luz, os canhoneiros, os pipoqueiros, os motoristas, eletricistas, todos. Nós não podemos recuar. A gente precisa avançar cada vez mais. A gente tem avançado, mas a gente precisa ainda avançar muito. A gente não pode recuar, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, nós, artistas, realizadores, não podemos perder a conexão com o público. A gente não pode perder as pessoas. 1000%. A gente tem que fazer, a gente faz junto. O Aristóteles falava, para que exista o teatro, são fundamentais duas coisas. Uma pessoa no palco, uma pessoa na plateia. Não falou exatamente com essas palavras, mas é isso. Mas nem com essa voz, também não falou nem com essa voz. Falava grego, não falou nem português, falou em grego. Mas é isso. Então, o artista, a gente está aqui, a gente quer falar, mas para ser ouvido. Exatamente. Exato. Tem que comunicar, né? E saber ouvir. Tem que comunicar e saber ouvir. É mão dupla. Então, assim, não se encastelar, porque a gente precisa de apoio. O artista não pode ser odiado. Claro, o artista é um farol, né? Mas é isso, precisa pegar a mão do público e falar, prazer, Rafael, Gustavo, é isso. Perdeu então, isso. A pergunta final é, o que você gostaria de estar fazendo agora em teatro? Se você tivesse todas as condições ideais, dinheiro, local, tudo, o que você queria fazer agora? No teatro? Eu acho que eu estou fazendo o que eu gostaria, sabia? Nesse momento... Maravilha de resposta. Maravilha de resposta. Olha só, vamos, o nosso Minhoca na Cabeça de hoje... Bom, primeiro vamos à vinheta. Vai entrar no ar agora o nosso Minhoca na Cabeça de hoje. Olha só, o nosso Minhoca na Cabeça hoje vai ser um pouco diferente, porque o nosso Minhoca na Cabeça vai ser proferido pelo nosso convidado, Rafael Souza Ribeiro. Então, preste atenção, Minhoca na Cabeça com o Rafael. Vai, Rafa. Posso falar de quem é? Claro. Uma frase de Machado de Assis, escritor carioca, negro, que entre várias pérolas e coisas maravilhosas, deixou essa frase. Odeio o escritor que me diz tudo. Fica com essa Minhoca na Cabeça. Até o próximo Obscênicos. Obscênicos. Isso. Massa. Adorei.